aqui. É nosso evento de encerramento de ano, né? Apesar de estar um pouquinho antecipado, a gente sabe que dezembro para vocês é super corrido, todo mundo tem evento de final de ano, almoço, jantar. Então estamos antecipando um pouquinho. Uma forma também de agradecer e de falar um pouquinho do que a gente tem para agradecer em relação a todos vocês e falar um pouquinho do que a gente faz para os poucos ainda que não sabem o que a gente faz. Então, só para rapidamente, a gente não quer também tomar muito tempo de vocês. Isso aqui é um evento de confraternização, então a gente vai falar, nosso convidado vai falar. São exposições breves, depois a gente volta para tomar um vinho, para comer, para conversar, interagir, fazer um networking legal. Só para dizer para vocês um pouquinho do nosso histórico, porque a gente está bem feliz dos resultados que a gente tem colhido até agora. Então, assim, eu e o Matheus, a gente se conhece desde 2007, então são 12 anos aí, e fizemos a primeira pós-graduação junta com uma pessoa aqui também, né, Sandra? Também fez a pós-graduação com a gente em 2007, Tributação Internacional, a primeira do Brasil no BDT. E desde lá a gente sempre manteve um relacionamento de amizade, enfim, fiz Georgetown, LLM lá, Matheus também, trabalhei em Nova York, ele trabalhou em Washington. Ele me indicou para ser sócio no escritório onde ele foi sócio, na saída dele. Talvez por isso que eu tenha saído de lá, porque foi muito difícil manter o nível, então acabei saindo. E a Fernanda, enfim, trabalha com o Matheus e se deram super bem no tempo que eles estavam no antigo escritório. Coincidentemente, Fernanda trabalhou muito tempo no Verano e eu fui estagiário no Verano no Rio, apesar de a gente não ter se encontrado, ela em São Paulo e eu no Rio de Janeiro. Coisas comuns, enfim. A mulher da Fernanda trabalha no escritório onde foi meu primeiro escritório em São Paulo, né, que o nosso amigo aqui, o Fábio está aqui também. Então, assim, coisas que vão se juntando, histórias engraçadas, mas que, para dizer que a gente montou esse escritório, nós três com um intuito muito claro, né? Eu lembro do nosso último jantar, antes da gente efetivamente levar adiante esse projeto, de fazer uma coisa, e sem coisa piegas, assim, né? Sendo bem honesto para vocês. Fazer uma coisa que a gente ficasse feliz, assim. Que a gente, se quisesse, estava falando aqui com o André, a gente quisesse vir trabalhar com empolgação. E parece um pouco piegas, muita gente fala isso que é baboseira e tal, não era. Nós três não estávamos 100% felizes onde nós estávamos. E quando a gente montou o escritório, a primeira coisa foi: a gente tem que vir trabalhar empolgado, a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta. Montar uma boutique de tributário, exclusivamente tributário, foi um desses motivos, porque o nosso escritório não é full service, só faz tributário. E como os meus sócios falam aqui sempre, só fazer tributário no Brasil já é muita coisa. Uma pegada muito mais leve, como vocês veem, muito mais dinâmica. Para quem acompanha a gente no LinkedIn, nas redes sociais, já entrou no nosso site, uma pegada mais moderna. A gente sabe que história de advocacia é um tipo de nicho um pouco mais engessado, conservador. Isso não significa que a gente não possa dar esse toque mais moderno, mais informal, claro, dentro dos nossos limites. E a gente está muito feliz vindo trabalhar assim. Eu venho andando, Fernanda vem de bicicleta elétrica, Matheus às vezes vem de moto, apesar de não ser muito aconselhado pela mulher dele. Mas, enfim, isso é muito legal. A gente estava brincando aqui, véspera de feriado, e no feriado eu encontrei o Matheus aqui no escritório, sem a gente marcar. Num feriado ele veio fazer uma coisa, eu vim fazer outra. E, pô, falando com a Fernanda, e assim, e a gente brincava, até falei também com o André no começo, que quando eu estava em Big Four, quando tinha feriado eu tinha que trabalhar, obviamente eu trabalhava de uma forma um pouco mais mal-humorada, porque, afinal de contas, eu não trabalhava para mim, e trabalhar num feriado é sempre chato, né? E hoje em dia a gente não acha isso. É claro que todo mundo tem feriado, todo mundo tem vida pessoal, final de semana, mas é uma pegada muito diferente. Eu queria expor isso para vocês, porque isso é um pouco do nosso DNA e um pouco do que a gente faz. A gente faz tributário que a gente gosta, que a gente sabe. A gente não tem medo de dizer quando a gente não sabe, a gente não faz alguma coisa. A gente não tem medo de passar adiante uma coisa que não é a nossa especialidade. Mas, acima de tudo, agradecer vocês estarem aqui, ouvir um pouco da nossa história, um pouquinho do que a gente faz e ter isso em mente, que hoje Bueno e Castro Tax Lawyers, assim, trabalha com muita felicidade e com muita realização que a gente faz. Então, obrigado por todos vocês estarem aqui. Vou passar a palavra para a Fernanda para ela continuar, por gentileza. Matheus primeiro. Eu vou falar pelo microfone por causa da gravação. Bom, o Léo já contou muita coisa, acho que o que fica para mim mais bacana é eu me sinto aqui entre amigos, entre colegas, a gente fez o escritório para ser a nossa cara, para ser como a gente gosta de ser. A história parece piada, mas a gente ficou... A Fernanda estava chegando ainda, o pessoal não queria deixar de sair de onde ela estava, a gente teve que comprar o passe dela bem caro e tal. Então o Léo e eu, a gente ficou 2 meses meio que organizando a casa para ela chegar. E aí uma das coisas que a gente preparou foi, bom, a comunicação ao mercado, o LinkedIn, e-mails e tudo, deixou tudo engatilhado, era só chegar aqui no dia 4 de junho desse ano. E o que é engraçado, que a gente fala 4 de junho não vai dar 6 meses ainda, né? E a gente sente que foi
2014, não sei, é muito tempo atrás. E eu acho que é um bom sinal, a gente está realmente fazendo muita coisa super realizado. Mas, enfim, dia 4 de junho eu estava descendo a Brigadeiros de moto, fui derrubado por uma pessoa, a moto caiu em cima do meu pé e eu tive uma fratura exposta no tornozelo. E aí eu mandei uma mensagem para eles, vocês já ouviram aquela expressão break a leg? Então eu levei ao pé da letra, então eu estou indo para o hospital, mas aí de tarde eu estou aí, até que eu descobri que eu não ia poder estar de tarde, não ia até poder na semana seguinte. E mesmo assim, eu brinco que é um pouco startup nosso escritório, a gente trabalha muito, a gente ainda tem muita coisa para alcançar, mas a gente está super realizado, a ponto de se encontrar no final de semana aqui e tudo bem. A gente trabalha para não ser isso uma regra, para a gente ter flexibilidade, trabalhar na medida que a gente gosta e quer. E a gente, no final, nós levamos muito a sério o trabalho, né? A gente gosta de tributário, por incrível que pareça. No Brasil é uma coisa muito assim pesada, né? Mas a gente fez questão de botar no nosso site até, a gente é buenecastro.tech, a gente só faz tributário, a gente vai ser bom nisso, a gente já é bom nisso, já tem história. E a gente nasceu já meio que falando grosso para o nosso tamanho, né? Eu sou o cara mais velho do escritório, então julguem que nós somos jovens, por favor, que eu me sinto muito jovem ainda. Mas a gente já percebe que a gente concorre com escritórios tradicionais, outras boutiques já estabelecidas, e a gente tem pego casos muito legais. Parece que o universo tem conspirado e a nossa felicidade está retribuindo. E parte disso é estar aqui hoje com vocês. Eu me sinto como se estivesse aqui comemorando o primeiro ano. Alguém até mandou, parabéns pelo primeiro ano. Eu falei, eu não vou nem explicar que são 5 meses, né? Ou 4 meses, alguns dias, mas é a sensação que a gente já está fazendo mais coisa há mais tempo, com casos bem bacanas, desde wealth planning até planejamento contencioso, operações internacionais, porque a gente se dedica de corpo e alma e a gente quer dar a nossa cara. A gente nem usou siglas porque a gente quer realmente ser a cara do escritório e fazer do nosso jeito. Então, agradecer, contar que a gente tem feito um esforço para dar qualidade. Eu, como mais velho, eu já passei por outros escritórios como sócio, eu sei que os clientes reclamam eventualmente de preço, ou às vezes não conseguem ter a dimensão do trabalho que dá, mas assim, então, atendimento é uma reclamação costumeira, né? A gente foca muito nisso. Então, depois daqui vocês vão receber essa apresentação do troço que eu já apresento, e vocês vão receber um link para uma pesquisa. Façam, por favor, fique à vontade, anônima e livre. A gente leva muito a sério, vai ler e vai melhorar. A gente começou o ano com essa ideia de fazer eventos, além de planejamento, tudo. A gente até tem essa divisão que chama Tex Academy para a gente trazer vocês para perto e a gente poder ajudar vocês na medida do possível. Então, antes de eu apresentar o Roberto, acho que a Fernanda pode contar um pouquinho de como a dinâmica da noite e dos eventos, para a gente ir para o cenário. Boa noite de novo. Essa é uma pequena parte do que a gente costuma fazer. Acho que o Léo já contou um pouquinho da história do escritório, o Matheus também, um pouquinho do que a gente faz. E lá no meio do consultivo, contencioso, internacional, wealth planning, tem a parte do Academy. E aí, dentro do Academy, a gente tem os eventos que a gente faz de manhã e os eventos que a gente faz à noite. Então, de manhã, a gente tem o Tax and Breakfast, que são eventos mais técnicos, tem uma pegada mais acadêmica mesmo, onde a gente trata de assuntos tributários lá na sua profundidade, mas sem esquecer da parte prática. Então, acho que esse ano eu queria lembrar esse ano, né? Nesses 5 meses já foram 8 eventos. A gente falou na parte da manhã, né, sobre transfer pricing, falamos sobre quais seriam os impactos da entrada do Brasil no OCDE, sobre os acordos que a gente já tem celebrados. E à noite a gente fez 2 eventos sobre reforma tributária, fizemos um sobre crimes contra a ordem tributária, com a presença do Davi Tangerino. E agora, estamos esquecendo de algum? Então, para a gente é sempre uma felicidade. E esse evento da noite, acho que tem essa característica de ser mais informal. A gente troca bastante experiência com as pessoas que participam. Cada um coloca ali a forma como vem tratando o tema dentro de casa. Então, é um evento bastante rico, e não só por conta da parte técnica, mas também por essa oportunidade de networking. Então, é networking para a gente, é networking para vocês, e é por isso que a gente espera que vocês fiquem super à vontade na noite de hoje. As comidas e bebidas estão aí para vocês servirem, e para que vocês possam conversar depois das palavras do Troster sobre as
perspectivas aí para o próximo ano. Então, a ideia é realmente que seja uma noite agradável, informal e com alguma informação também. Então, sejam bem-vindos. E, para finalizar, só queria então apresentar e convidar, primeiro, de novo, agradecer a presença de vocês, chamar o Trosser para se juntar a nós aqui e dividir as impressões dele sobre o ano que vem. Ele é o dono da bola de cristal agora, ele prometeu que se ano que vem nada der certo, ele paga o vinho para a gente o ano que vem também. E como ele é argentino, o vinho vai ser do bom, né? Então não tem como errar. O Trosser é economista, professor, doutor em economia, foi professor da USP, da PUC, consultor da FEBRABAN, no Banco Mundial, do FMI, é super escolado no tema, sempre escreve artigos no Estado. Não vou contar mais, porque ele me disse que a felicidade é frustração, expectativa menos realidade. Então, se vocês não esperam nada e na saída tiver um brinde, vocês vão ficar super felizes, né? Se ele ficar anunciando um brinde... Se eu disser quem é ele, vocês vão esperar bastante. Mas, enfim, tenho certeza que vai ser legal. A gente vai continuar aqui durante e depois, então, por favor, aproveita, como a Fernanda falou, é uma noite para a gente comemorar. Ouvir um pouco sobre o ano que vem. Eu perguntei para ele, me dá um spoiler, né? Se o ano que vem vai ser um drama, vai ser uma comédia, vai ser... Ele disse, tem que assistir até o final para saber, mas, enfim. É isso, gente. De novo, muito obrigado e Trosser, por favor. Obrigado. Bom, obrigado pelo convite. Só complementando o que os três falaram, eu conheço o Matheus socialmente, eu sou amigo, era amigo da mulher dele, agora do casal, né? E ele é alguém que tem, assim, a coisa mais importante de um profissional. Ele gosta do que ele faz. Ele fala de futebol, de outras coisas, mais ou menos. Você fala do escritório dele, tudo, é um cara que parece gostar. Bom, primeiro, eu acho que assim, os cenários sempre são específicos, né? Eu sempre falo, na crise uns choram, outros vendem lenços, né? E tem muito isso, quer dizer, então não existe um cenário assim que seja para todo mundo. Mas, de maneira geral, para o Brasil, é um ano muito bom. Primeiro, vamos começar com os preços. No resto do mundo, os preços estão todos se mexendo na direção correta. O PIB mundial esse ano foi fraco, porque o comércio foi fraco, você tem muitas tensões entre China e Estados Unidos. Isso reduziu o comércio. Tudo indica, as bolsas estão entusiasmadas lá fora com isso, que isso vai mudar, que você vai chegar a um acordo logo e que você vai começar a crescer, o comércio crescer mais no ano que vem e a economia mundial crescer mais. As projeções mostram os preços das commodities com leve viés de alta. O Brasil exporta commodities, taxas de juros baixas, quer dizer, quanto mais baixa a taxa de juros, mais a procura por investimentos, ou mais investimentos se tornam rentáveis, com liquidez abundante. Aí, complementando isso, as bolsas estão otimistas, as bolsas estão subindo no mundo inteiro, aqui mais de 20% esse ano, e alguns países como os Estados Unidos também nessa casa dos 20%, 30%. Então, você tem dinheiro, preços bons, então para o Brasil é um ano bom. Eu costumo dividir, quando eu analiso o resto do mundo, em 4 partes, né? Todo mundo fala, eu falo Estados Unidos, China, Europa e Argentina. Todo mundo fala, por que Argentina, né? Tem até aquela piadinha que diz que quando Deus fala para São Pedro, vou matar 10 milhões de argentinos e 3 bolivianos. Aí São Pedro pergunta, mas para que você vai matar 3 bolivianos, né? Mas eu explico, boa parte, 20% das exportações industriais brasileiras vão para a Argentina, e o que você está sentindo hoje na balança comercial, parte do arrefecimento do PIB é por conta da crise argentina. Mas vamos começar com a China. A China vai muito bem. Se você vê política econômica na China, é muito focado. Eles têm planos de governo, sabem o que quer. No Politburo chinês, né, 7 dos 9 membros vieram das comunidades. Então, eles têm planos de governo. Se você fala com um chinês, assim, funcionário público, o que o governo quer, o que ele não quer, eles sabem bem, né? Se ajustam rapidamente, se ajustaram na crise de 2008, tem metas de sustentabilidade, é a maior inclusão social da história. Realmente é algo para ser imitado. Se você pegasse os planos
de governo da China e substituísse a palavra China, que tem 5 letras, para o Brasil, acho que se aproveitava 90%. Né? Sabe o que querem? Tem problemas? Tem dificuldades? Tem o que está acontecendo em Hong Kong, esse tipo de coisa. Mas tudo indica que vão continuar andando em frente. Aí você segue para a Europa. E quando você começou com essa questão do Brexit, todo mundo achou que a União Europeia ia se desfacelar. Aconteceu exatamente o oposto. A União Europeia juntou mais forças, teve muita sorte de ter 2 pessoas muito boas. Uma extraordinária, que é a Angela Merkel. Né? Tem uma expressão, meninas me permitem uma expressão um pouquinho mais forte, que é a filha de um amigo meu que mora lá agora, diz Angela Merkel é fodástica. Né? Alguém que focado, veio do leste da Alemanha Oriental e fez tudo para a União Europeia virar o que ela é. E na Inglaterra, eles ainda estão debatendo se saem ou não saem da União, vão ter eleições agora, mas a União Europeia depende pouco da Inglaterra. Agora, a Inglaterra depende muito da União Europeia, quer dizer, metade do comércio dela é com a União Europeia, ela tem um déficit fiscal e um déficit em transações correntes. A coisa ruim, entre aspas, para a Inglaterra é que ela está com um desemprego muito baixo. Então, o governo é popular, quer dizer, o bolso fala muito. Estados Unidos é o grande problema e a grande incógnita. O que acontece? Estados Unidos cresceu com Trump, cresceu bastante, o maior ciclo de crescimento da história dos Estados Unidos, sem recessão, está sendo agora, mas muito por conta de aumentar o déficit fiscal. Você aumenta o déficit fiscal, é muito bom. Né? É que nem no primeiro momento a economia cresce muito, né? Mas a dívida vai crescendo. Chega uma hora que a conta chega. E o que acontece? A economia, o estímulo de crédito está arrefecendo. As projeções são da economia crescer cada vez mais. Isso é preocupante. Quer dizer, o Trump está fazendo pressão, fechar os mercados. No primeiro momento, você ganha crescimento, né? Mas depois você perde competitividade. Segundo, mais importante, ele está perdendo nas pesquisas eleitorais. Tem 3 candidatos que estão na frente que ele está perdendo. Um é o Bernie Sanders, que está várias vezes um milionário que concorre, que tem um discurso bem mais, não diria, mais esquerdista, não sei se a palavra esquerdista é boa, mais preocupado com a inclusão social. Tem o Joe Biden, que foi vice-presidente do Obama, que é um cara muito bom, herói de guerra. E tem uma mulher que é sensacional, advogada, né? Quem que tem um defeito, né? Mas muito boa, foi professora em Harvard, fez assim, medidas muito boas, assim, projetos muito bons para os Estados Unidos. Então, o que acontece? Nessa situação em que ele está perdendo nas pesquisas, a economia está desacelerando, ele pode fazer qualquer coisa. Eu acho que se eu tivesse que falar um risco na economia mundial, eu diria que seria esse. E a Argentina? A Argentina, o Macri, para quem não conhece, ele era um cara assim, bem nascido, para dizer pouco. O pai dele era um dos homens mais ricos da Argentina, ele foi um empresário de sucesso, e aí um dia ele estava chegando em casa à noite e ele foi sequestrado, e tiraram toda a roupa dele, puseram ele num caixão de defunto, ele ficou 12 dias preso assim, num sótão, recebendo a comida só por cima, sem saber se ia morrer na próxima hora ou não. Aí pagaram um resgate, ele saiu de lá, foi ser presidente do Boca Juniors, depois foi ser prefeito de Buenos Aires, foi um bom presidente do Boca, o Boca foi campeão mundial, foi um bom prefeito de Buenos Aires, e se candidatou a presidente e ganhou a província de Buenos Aires. Ele cometeu 3 erros que, estranhamente, estão cometendo aqui no Brasil. O primeiro é gradualismo. Ou seja, Maquiavel já disse, o mal você faz uma vez, o bem aos poucos. Foi fazendo aos poucos ajustes que precisavam ser feitos. O segundo erro, o sistema financeiro.
Isso fragiliza as empresas. O que está acontecendo, por exemplo, agora no Chile, mesma coisa, 73% das famílias no Chile com problemas financeiros. Quer dizer, esse tipo de coisa ele podia ter corrigido e não corrigiu. E terceiro, mais importante, foi não mostrar o projeto dele, por que era importante, quer dizer, se o Macri, a eleição fosse daqui a um ano, ele ganhava. Ele fez um ajuste fiscal muito forte, ele fez uma série de ajustes de preços, então você teve um custo na frente e os benefícios, o custo na frente e os benefícios depois, mas não deixou isso claro. Quer dizer, é uma coisa assim, economistas elogiando muito o que ele fez, mas a população sem saber por que estava fazendo o sacrifício. Tanto que no mês depois das eleições, quer dizer, das primárias, a projeção do PIB caiu 3 pontos percentuais. Para esse ano, o ano que vem que ia crescer, decresceu. O bom é que ele ainda, apesar de ter perdido a eleição, ele controla metade do Congresso. Então, mas o novo governo até agora, ninguém sabe nada. Quer dizer, ele fala, vamos aumentar os salários mais baixos, vamos escalonar a dívida, vamos... Mas até hoje, quer dizer, ele assume o novo governo dia 10 de dezembro, você não tem nada de concreto. Quem que vai ser a equipe econômica, o que vão fazer. Então, a Argentina, eu diria que é um ponto de interrogação. A Cristina Kirchner e o filho dela, o Máximo Kirchner, também mandando muito. Então, realmente, é triste ver o que está acontecendo lá. Mas, resumindo, quer dizer, dos 4, 3 estão indo bem, preços bons, o mundo ajuda o Brasil. Internamente, o Brasil sempre teve 4 problemas graves, né? Um foi a inflação. A inflação não é mais um problema no Brasil. A inflação está bem controlada, está baixo, todos os indicadores, tudo indica que a inflação vai ficar baixa, que foi sempre uma preocupação grande. Outra questão é a taxa de juros básica. Você precisava de uma taxa alta para segurar a inflação. Não tem mais. A Selic está em 5 e vai para baixo, quer dizer, os juros básicos estão super baixos, então você não tem nada a preocupar nesse sentido. Terceiro, a questão fiscal. A questão fiscal está sendo bem enfrentada, reforma da Previdência, de 1 tri e 300 para 800, de qualquer jeito. Você mudou a tendência da dívida bruta. Você esperava que a dívida bruta primeiro começasse a ficar declinante em 2026, depois 2025. Agora você já está falando que 2021, 2022, 2021, o Fundo Monetário Internacional falando que você já começa a reduzir. Quer dizer, a questão fiscal, que era uma bomba de tempo, está bem equacionada. Você pode ter algum problema, alguma coisa no caminho, mas está bem equacionada, quer dizer, então, nós não vamos ter problema por esse lado. E, por último, o nó externo. O nó externo muitas vezes parou a economia brasileira. Você tem 2 coisas, né? Uma, o dólar disparou, para onde que vai o dólar? Se você vê o mercado de dólar no Brasil, tem 2 segmentos. Um é o mercado à vista, né? Que é exportador, importador, que é um mercado muito burocrático, travado, tributado. Se você vai comprar ou vender dólar para viajar, para mandar para alguém, você paga IOF. Se você vai operar no mercado futuro, você não paga. Então, é um mercado muito volátil. Então, o que vai fazer, em última instância, o mercado à vista é que determina o câmbio. E números redondos, depois, como o Matheus falou, vocês podem ter toda essa apresentação detalhada. Esses números mostram déficit em transações correntes, que é tudo que o Brasil exporta, menos que o Brasil importa, está na ordem de 2% do PIB. E investimento direto externo, né, está na ordem de 4%, é 3,8%, 4% do PIB em 12 meses. Um menos o outro, quer dizer, dá um salto de 2% do PIB de mais dólares entrando que saindo.
vale para tomate, para soja, para o que for. Quando a oferta é maior que a demanda, o preço cai. A tendência do dólar é para baixo. Eu não, não é por nada, mas faz 2 anos, o segundo melhor forecaster da taxa de câmbio no Brasil fui eu. E a Troster Associados, eu sou a Troster e Associados, contra todos. Quer dizer, você tem que olhar os fundamentos. Dá para falar um dia inteiro só sobre por que o câmbio vai para baixo, mas a tendência do câmbio é para baixo. Hoje caiu um pouquinho, mas não tem nenhum motivo fundamental para o dólar estar lá em cima. Aconteceu agora com o leilão do pré-sal, você esperava uma entrada grande de dólares que não aconteceu, que já estava precificado. Isso fez a taxa de câmbio disparar, combinado com o efeito da soltura do Lula, alguns escândalos em Brasília, isso assustou as pessoas. Mas a médio prazo o dólar é para baixo. Então, é um sinal bom. Aí você tem mais 3 coisas. A primeira é que os indicadores de atividade estão na ponta melhorando. Se você vê venda de eletrodomésticos, venda de automóveis, o que você procurar, na margem, está subindo. Você tem um fenômeno em economia que se chama overshooting. Overshooting é quando você, se eu for dar um tiro, cadê o Matheus? Se eu vou dar um tiro no Matheus, se eu apontar aqui no ombro dele, possivelmente a bala vai cair na cintura. Então, overshoot se aponta mais em cima por conta da trajetória. Isso em balística, em física, se aprende isso. O que acontece com a economia? Quando ela está numa depressão, a hora que ela solta, ela dá um salto. Por exemplo, em 2009 caiu 0,1%, em 2010 foi 7,5% e depois caiu. Quer dizer, você teve esse mesmo fenômeno em 2003, depois daquela crise de 2001 e 2002. Você tem isso e você deve ter isso. Então, se você vê as projeções de crescimento do Fundo Monetário para o Brasil, eles mostram essa curva, enquanto que as projeções brasileiras mostram uma função crescente. Quer dizer, o mais razoável, se você olhar todos esses indicadores de antecedência, é que você vai ter esse fenômeno, um bom Natal. Então, nesse sentido, muito bom. Isto posto, quer dizer, qual que é o grande problema da economia brasileira hoje? É o crédito. Você tem juros a 5% e o cheque especial rotativo do cartão 60 vezes mais caro. Hoje você tem 63,2 milhões de cidadãos com anotações de atraso no Serasa. E você tem 5,4 milhões de empresas com anotações de atraso. Quer dizer, o sistema de crédito no Brasil é disfuncional, não funciona. Você tem que enfrentar e corrigir isso. Se você não fizer isso, você continua. Quer dizer, se o Paulo Guedes gastasse metade da energia que ele gasta para acertar as finanças do setor público, para acertar do setor privado, você cresceria muito mais rápido. Hoje você tributa o crédito e você isenta as aplicações. Então, um cara rico como ele, né, não paga imposto. Um pobre explorado como ele, que está devendo dinheiro, paga imposto. Quer dizer, contrário, enquanto o mundo subsidia o crédito, aqui você taxa o crédito. Tem uma coisa que vem da época da inflação alta. Você tem moeda remunerada, você tem uma série de distorções. Esse é um grande problema. De maneira geral, essa mudança nos indicadores antecedentes, também nas avaliações do governo. Quer dizer, o governo começou com avaliação positiva, né? Foi caindo, e agora na margem, saiu uma pesquisa da XP na segunda-feira, mostra assim, várias avaliações, tanto do Congresso como do governo Bolsonaro, melhorando. Números para o ano que vem. PIB a 3%, o Focus está projetando 2%, foi o que apostei com o Tito, esse número. Dólar a 3,70, a Focus está apontando 4%, Selic a 4,25, 4,5% e IPCA a 3,6%. 4,5%. 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 E IPCA a
É um ano bom, eu assim, acho que é um ano muito melhor que esse. E você cria, se você tem apoio político, você cria um círculo virtuoso. Você consegue mudar mais coisas e aí você consegue entrar nisso. Tudo indica que a gente pode estar nesse caminho. Que riscos que você tem no Brasil hoje? Bom, o grande risco, um choque de oferta, você sempre está sujeito a isso, né? Quer dizer, preços caem, uma surpresa assim, mas é pouco provável isso. Aí você tem 3 riscos grandes, que eu diria, Jair Bolsonaro, né? Assim, ele é um pouco imprevisível, está melhorando muito, o discurso dele está mais moderado, estão batendo menos cabeças no governo, mas Jair Bolsonaro é um risco, né? Mudanças, tempestivamente decidir mudar o ministério, essas coisas. A família dele, o segundo risco. Paulo Guedes, eu diria que está fazendo as coisas bem, mas também alguém assim, não sei se alguém já teve, a pergunta é se alguém nunca teve um chefe temperamental, né, que você não sabe, né? É, é, mas eu acho que esse tipo de risco, de ser muito dogmático, ou de olhar algumas coisas. Mas, de maneira geral, é isso. Gente, pelo horário, a gente vai combinar o seguinte. Queria primeiro agradecer o Roberto